Há algum tempo nós estamos compartilhando com a igreja sobre o mover sobrenatural de Deus, e nós temos falado sobre o fruto do Espírito. Algumas características do fruto do Espírito, ela é de suma importância para que nós possamos ter uma percepção do que é que Deus quer que nós possamos ser aqui como cristãos. O que é que Deus está esperando de nós, como Ele vai nos lapidando. E hoje pela manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa sobre a família, e hoje nós vamos aproveitar e vamos compartilhar com vocês sobre o quarto fruto do Espírito, que é a característica da longanimidade ou da paciência. Eu não sei se você se sente uma pessoa paciente, ou você é paciente, é longânimo, né? Eu não sei como é que você está aí nessa sua trajetória. Eu queria aproveitar e compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto, sobre longanimidade. A palavra é relacionada com um pouco de tolerância, né? Suportar as injúrias às vezes e aceitar situações, muitas vezes que nos vêm, às vezes a dor, mas suportar sem blasfemar, sem trazer um desânimo, sem murmurar. Então, ser uma pessoa tolerante. Acima de tudo, é como alguns dizem, né? Ter um pavio um pouco mais longo, mais extenso, não ter um pavio curto. Então, mas se alguém perguntasse o que é ser longânimo, né? Ser longânimo é paciente, é ser paciente, mesmo quando você é ofendido pelas pessoas. Isso é ser longânimo. Ser longânimo é ser paciente mesmo na adversidade da vida. E eu estava procurando ver o que é que vem a ser paciência dentro dessa questão da longanimidade. Então, paciência é a capacidade de perseverar, independentemente da circunstância. Ser consistente. Isso é que é a pessoa que é paciente. Ela sabe esperar o tempo certo de Deus. Ela não entrega os pontos, sabe que Deus tem um propósito para tudo na vida dele, e saber exatamente que Deus é um Deus maravilhoso, e acima de todas as coisas, Deus nos estimula para nós não desanimarmos. Não desanima não, a caminhada é longa, mas fica firme, continua aí na sua trajetória, porque é uma característica maravilhosa para nós que somos cristãos, nós termos em nossa vida, na nossa caminhada, a longanimidade ou a paciência. Eu queria usar alguns textos nessa noite. O primeiro está no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso de número 32. O livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso de número 32. Ouçam o que diz a palavra do Senhor. Porque assim está escrito: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Fascinante, né? Então, Provérbios 16, 32, né? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E lá na carta que Tiago escreve, no capítulo 1, no verso 19 e no verso 20, diz assim: ouçam, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você é paciente? Você é longânimo? Você é paciente? Pergunta àquele que está do seu lado. Não espera a resposta não. Você é paciente? Pergunte a ele. Você é paciente? Não responda não, porque nós vamos fazer alguns testes aqui para nós descobrirmos se nós somos pacientes. Porque às vezes nós dizemos que somos pacientes, até que nós estamos enfrentando uma situação que nós não esperávamos, né? Então vamos compartilhar um pouco sobre esta questão da paciência, da longanimidade, a nível da luz da palavra do Senhor, a luz da palavra do Senhor, mas vamos pelo menos fazer alguns testes. Deixe-me fazer alguns testes com você. Você que não respondeu, mas disse,
prontamente, sabe, se o pastor me perguntasse, essa daí eu responderia de costas, né? Como alguns dizem, né? Eu responderia de costas sem problema nenhum. Eu diria que eu sou paciente, é comigo mesmo. Claro que eu não durmo com você, não vivo com você, mas deixe-me fazer alguns dos testes. Primeiro, se você é paciente quando você é interrompido. De repente vocês imaginem, você está em casa fazendo um trabalho daquele que você diz, não, eu tenho que resolver essa situação hoje, eu tenho que resolver logo, não posso deixar de forma nenhuma de resolver esse problema, é um trabalho muito importante. Aí o telefone toca, e quando você atende o telefone, é uma moça do cartão de crédito, e ela resolve vender um cartão para você, e ela tem 1001, tá certo? Opções, e você não quer convencer de qualquer jeito, e você lembra que tem um trabalho para fazer. Eu queria saber, você é paciente? Como é que você reage nessa situação? Não precisa responder não. Você imagine, você está almoçando. Olha, hoje eu tive um almoço na casa da nossa irmã Carol, né? Cadê a Carol? Não estou vendo a Carol, procurei. A Carol está ali. Carol, meu Deus, hoje eu já tinha sido abençoado na semana passada. Hoje eu fui. O pessoal está notando que eu estou ficando um pouquinho mais forte, né? O pessoal agora está entendendo, né? O pastor está todo final de semana almoçando na casa do irmão. Alguém convida, ele está lá, né? Fazendo uma boquinha. Me diga uma coisa. Imagine, de repente, você está almoçando. Surge uma visita indesejada, logo naquele momento do almoço. Como é que você reage? Como é que você reage? Você é paciente? Você é paciente quando outra pessoa está falando? Ou você logo, meu Deus, tomara que termine esse negócio logo que eu não aguento. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir, é um problema sério. A sociedade pós-moderna, ela não sabe ouvir. E isso é um desafio imenso. Jesus Cristo, ele foi incomodado. Claro que ele não foi incomodado, ninguém queria fazer um cartão de crédito com ele não. Mas ele foi incomodado. Em certa ocasião, um cego chamado Bartimeu o incomodou tanto, e tanto que os discípulos chegaram e disseram, por favor, meu amigo, você fique calado. Vocês imaginem o quanto aquele homem não incomodou, né? E de repente o Senhor Jesus Cristo se aproximou de Bartimeu e disse, Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? E Bartimeu disse, eu quero ver. E Deus, Cristo curou, restabeleceu. É fascinante isso. Como é que você reage quando você é incomodado? Quando alguém te chama, né? Na hora de me acordar, logo cedo, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, até os meus 14 anos de idade, eu era o primeiro a me acordar. O segundo. O primeiro era a minha mãe, porque eu tinha o privilégio de comprar o pão logo cedo. Vocês imaginem, né? Como é que você acha que a gente reage, né? Então vocês pensam um pouco sobre isso aí. Como é que vocês têm vivido dentro dessa relação de paciência? Certa ocasião, algumas crianças se aproximaram do Senhor Jesus Cristo, queriam se aproximar, e os discípulos disseram, não, vocês não. Jesus não tem tempo para vocês. Você é paciente com as crianças? E quando ela vem toda melada, cheia de doce, suja, e quer pular em você, e você vai melar minha roupa. Quem já disse isso aqui? Vai sujar a minha roupa. E às vezes nós não temos paciência, né? Principalmente com as crianças. Desde cedo elas aprendem que nós afastamos, porque nós não somos pacientes com elas. Jesus Cristo, ao contrário, parem com isso. Deixem vir a mim essas criancinhas, porque o reino dos céus é feito através dessas crianças, da visão que essas crianças nos fazem. Posso fazer um outro teste com vocês? Você já enfrentou algumas coisas no seu dia a dia? Você imagine que você estivesse dirigindo. O pessoal está dirigindo aqui meio-dia, viu? Meio-dia, o horário bom, meio-dia, um horário excelente. Você está dirigindo, de repente, parece que a fila onde você está não anda. E
Quando menos espera, você tenta passar o carro para uma outra faixa que parece que está andando, né? Você, quando dá o sinal e passa para o outro lado, alguém buzina e você dá uma buzinada bem grande, você fica um pouco assustado, você passa para outra fila e a outra fila também parece que para, não anda. Como é que você reage? Como é que você reage? E o pior não é isso, é que parece que tem alguém que está gritando atrás e passa por você e elogia a sua mãe, né? E você deu vontade de elogiar a mãe dele. Você não teve vontade? Pensou, mas meu Deus, que mãe eu vou elogiar? A mãe dele ou a minha? Então isso é complicado, ele pode ser até um irmão, né? De repente você não sabe que mãe você está elogiando. Como é que você reage? Você imaginou que naquele trânsito, quando você pensa que está bem, aí passa um motoqueiro bem rodando e quase que arranca o retrovisor do seu carro. Como é que você reage? Como é que você reage? Porque às vezes quando alguém até risca, né, o nosso carro, a gente fica bem chateado. Quem aqui gosta de pagar contas? Deixe-me fazer uma pergunta bem simples. Como é que você reage quando você está na fila do banco? Como é que você reage? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e parece que ninguém te atende. Eu não vou mencionar nome de banco nenhum, não. Eu não sei como você reage quando alguma pessoa se torna irritante, ou quando você até é irritante para com essa pessoa. Como você acha que ela reage quando você se torna irritante para ela? E como você realmente, às vezes, é irritante para com alguém, ou alguém te irrita? Como é que você reage? Como é que alguém reage? Como é que você está a nível de paciência? Deixe-me fazer um outro teste com vocês. O que é que mais irrita você? Eu estava conversando com alguma turma lá atrás e eu estava perguntando para eles, o que é que mais irrita vocês? Alguns disseram, olha, o que mais me irrita é a injustiça. Outros disseram, o que mais me irrita é a inatividade, é não fazer nada, ficar sem fazer nada. Outros dizem, o que mais irrita é pecado. Outros chegaram e disseram, é bullying, né? Alguém chegou e me chamou de alguma coisa que eu realmente não gosto. Isso me irrita. Alguém chegou e disse bem assim, o que mais me irrita é estar na fila do CETUT. Alguém sabe o que é isso? Turma estudantil sabe o que é isso aí. Pastor, o que mais me irrita é isso aí. Quando você está na fila, naquela fila do supermercado, com seu carrinho de compras, vamos passar no teste, né? No seu carrinho de compras, cheinho, doido para chegar ao final da fila. E você, naquela paciência que só Deus te dá, né? Você recita quase a Bíblia inteira, né? Paciente que nós somos, né? Não, mulher? As mulheres são pacientes que só nessa fila. E o negócio não é esse, é que quando chega lá na hora de passar, né? Quando chega bem na hora do caixa, aí a moça diz bem assim, olha, só um instantinho que nós vamos fazer sangria, né? É maravilhoso, né? Quando alguém faz isso, né? Maravilhoso. Como é que está a sua paciência, meu irmão? Como é que nossa paciência está? Jó, ele chegou, ele diz bem assim, que ele esperaria com paciência melhores tempos. Ele esperaria com paciência. Você espera com paciência os tempos melhores ou você é impaciente? Deixe-me contar uma história muito simples para vocês. Eu não sei quantos sabem como é formado uma pérola ali numa ostra. Eu não sei quantos sabem essa história, conhecem a história da pérola, como é formada em uma ostra. Eu anotei algumas coisas, mas dizem que um grão de areia, ele vem e penetra entre a concha e o manto. O manto é aquela parte carnuda, né, da ostra, aquela que nós gostamos de comer, né? O pessoal aí chique, né, gosta de comer, né? Ostra, né? Então, de repente, aquele grão de areia começa a irritar aquela ostra e ela começa a emitir uma substância, jogar uma substância naquela pedra, para que aquela pedra possa realmente ela ser envolvida e ali se torna realmente, com aquela substância ela se torna uma pérola preciosa.
aquela substância chama-se madrepérola. Por isso que as pessoas gostam muito e acham tão belas as pérolas. Então, como é que você reage quando alguma coisa te irrita? Você procura ser uma bênção nesse momento? Ou você pede licença a Deus e esquece que você é crente e age de outro jeito? Como é que você reage? Vamos compartilhar um pouco como é que nós podemos, à luz da palavra de Deus, desenvolver essa característica do fruto do Espírito chamado paciência. Então, se você quer ter paciência, e não é fácil ter paciência, principalmente no mundo de hoje, eu gostaria de dar algumas sugestões para vocês à luz da palavra do Senhor. Primeira sugestão: à luz da palavra de Deus, desenvolva uma nova expectativa em relação às pessoas e em relação às situações. Você quer ter paciência, não quer? Então desenvolva uma nova expectativa. Como é que você vê aquilo? Comece a ver de um outro modo. Porque por incrível que pareça, às vezes nós pedimos a Deus paciência. Quem já pediu paciência aqui? A Deus, eu já pedi. Deus, me dá paciência. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu peço paciência a Deus, mais coisas acontecem para me irritar. Vocês já perceberam isso aí? É um modo de nós sermos formados. Então desenvolva uma nova expectativa quando você estiver diante da relação com pessoas que às vezes te irritam, ou talvez diante de uma situação. Desenvolva uma nova expectativa. Comece a ver a coisa com outro ângulo, por outro ângulo, para que você possa realmente superar isso aí. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 19 e 20, ouça o que Paulo fala, dando-nos essa orientação. Porque embora sendo livre, seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. E tornei-me também participante da lei, para que pudesse, sujeito à lei, levar algumas pessoas a Cristo, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Uma das coisas mais fascinantes que nós precisamos aprender na nossa relação para termos paciência é nós criarmos essa nova expectativa. Porque se você já sabe que vai enfrentar aquela situação, já sabe que aquilo não tem jeito, vai acontecer mesmo, então por favor, comece a ver com outro ângulo, com outros olhos, comece a pensar de outra forma. Você não pode fazer com que aquilo deixe de existir. Existem situações que ninguém pode mudar, existem coisas que acontecem conosco que você não vai poder mudar. Então você precisa aprender a ter outros olhos, olhar com outros olhos, pedir que Deus te dê um novo olhar para aquela situação, senão você vai sofrer. Pessoas às vezes que você acha que te irrita, então diga: Deus, me ajude, trabalhe em mim para que eu possa ver essa pessoa com outros olhos, porque isso às vezes provoca em nós esse sentimento. E peça também a Deus que Deus ajude outros para te verem com outros olhos, porque nós às vezes irritamos também algumas pessoas. Então é importante nós aprendermos isso aí. Veja como você está enxergando as coisas e as pessoas, e peça a Deus que Deus te ajude nessa visão. Mas também tem um outro ensinamento que eu acredito que é muito importante para nós desenvolvermos a paciência. Lá na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, no verso de número 4, a palavra de Deus nos assegura que o amor, ele é paciente. O amor, ele é paciente. Então você já tem que lembrar que quem ama tem paciência. Então qual é a sugestão que eu estou querendo passar para vocês? Aprofunde o seu amor. Aprofunde um pouco mais o seu amor. Que ele não seja tão pequenininho, que ele se desgasta com tanta facilidade, que logo logo você perde as estribeiras e você está falando coisas que no normal você não falaria. Então peça a Deus essa paciência. Deus, me dá paciência, me dá paciência com o meu filho, me dá paciência com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus irmãos, me ajude a ser uma pessoa paciente. Mas para isso nós temos que aprofundar esse sentimento de amor,
que nós devamos ter um para com o outro. Ame mais. Diga alguém que está do seu lado: olha, meu querido, você quer ser paciente? Ame mais, ame mais, ame mais, ame mais. Porque quem ama mais está mais perto de Deus. E estando mais perto de Deus, você se torna mais paciente. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso de número 2, ouça o que está escrito na palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Assim está escrito: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Por favor, essa questão de suportar não é uma questão de tolerar, mas é uma questão de servir de suporte. É aquele suporte que você coloca ao quadro, onde o quadro se segura e ele está ali estável por causa daquele suporte que você colocou. Então Paulo está dizendo bem assim: seja uma pessoa completamente humilde, dócil, e também seja paciente e sirva de suporte para aquelas pessoas de todas as formas, com sentimento de amor. Você faça porque você ama. Olha, eu vou ter paciência com você porque a Bíblia me ensinou a amar, então eu tenho que ser paciente, porque quem tem paciência elastece esse sentimento chamado amor. Deus nos convida para nós amarmos. Nós precisamos desenvolver essa característica da paciência, mas nós não podemos deixar de levar em consideração de que quem ama é paciente, porque o amor é paciente. Ah, pastor, e quem é impaciente, não ama? Deva rever a sua visão de amor. Deva rever a sua visão de amor, porque às vezes nós não temos sido pacientes. Mas também, se você quer ser uma pessoa paciente, dependa de Deus. Dependa de Deus. Porque uma das coisas que mais nos torna impaciente é porque nós chegamos num momento da vida em que a nossa limitação humana chegou, ela nos alcançou, alguma coisa fugiu do controle, você não tem controle sobre essa situação. Então nós precisamos aprender a depender de Deus nessa situação. Não há necessidade de nós ficarmos desesperados, angustiados, nós ficarmos com esse sentimento horrendo de dizer: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E às vezes nós perdemos a paciência. E às vezes quando nós chegamos do trabalho, ou às vezes nossas esposas nos aguardam, às vezes nós já chegamos congestionados, impacientes. As mulheres hoje, elas chegam impacientes, ainda tem que cuidar das crianças, ou às vezes até fazer comida, e não é fácil a vida de uma família. Então é necessário nós desenvolvermos a paciência. Então, para desenvolver a paciência em todas as amplitudes da vida, dependa de Deus. Dependa de Deus. O salmista, no Salmo 37, a partir do verso 3, ele começa a dizer: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. O verso 4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. E o versículo 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É fascinante que o salmista está dizendo: nós precisamos crer em Deus, porque a impaciência não é outra coisa, é nós desconfiarmos de Deus. Porque se Deus tem tudo sob o controle dele, na minha vida ou na sua vida nada acontece por acaso, queremos nós acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então de todas as formas nós devemos confiar em Deus, ter paciência, confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, ter essa paciência esperando que Ele no tempo certo, no tempo oportuno, possa agir por nós. É isso que nós precisamos desenvolver. Acredite, meu querido, que Deus está no controle de todas as situações. Ô pastor, e por que eu não estou? É porque você não está. Porque no dia que você estiver no controle, você não vai se lembrar de Deus.
Por isso que Deus, às vezes, parece que Ele puxa o tapete da sua segurança, para que você aprenda a confiar nele, a esperar nele, a depender dele e esperar com toda a paciência possível, porque nós fomos chamados por Deus para confiar nele. Deus tem tudo sob o controle dele, nós não temos, mas Deus tem. Então você se aproxima dele, espera o tempo oportuno, o tempo do livramento dele, descanse a sua vida nele, confie a sua vida e a sua situação a ele, confie a sua família, confie os seus filhos, entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor, para que você entenda que não há sentido nesse sentimento seu de impaciência, não tem sentido. Isso está nos perturbando, tirando a paz, pessoas que não conseguem dormir, porque estão com a mente acelerada, pessoas que não conseguem descansar, não conseguem parar de forma nenhuma, porque não aprenderam a depender, a descansar, a esperar de Deus o tempo do livramento oportuno. Diz para alguém que está do seu lado: querido, você está impaciente, não está? Então descansa em Deus. Descansa em Deus. Você precisa descansar em Deus, porque se nós descansarmos em Deus, Ele vai fazer conosco aquilo que nós precisamos. Quando essas características do fruto do Espírito nos são ensinadas, Jesus Cristo, como foi Ele que viveu essas características plenamente, Ele quer que nós tenhamos equilíbrio, porque a proposta divina para nós é que mesmo diante do mar revolto, mesmo diante das nuvens escuras, mesmo dos momentos caóticos, às vezes a impaciência que tenta chegar à nossa porta, nós devamos nos lembrar que nós temos um Deus que nos mantém seguros e equilibrados. Vocês lembram do salmo que eu li logo no início, naquele período de oração? Vocês lembram? Qual foi o salmo? Salmo de número 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, e a minha torre alta. Você já imaginou isso aí? Você já imaginou o que você acabou de ouvir? Como você diz que tem um Deus desse, e às vezes gera no seu coração uma impaciência, gera no seu coração uma turbulência tremenda que provoca cada vez mais na nossa vida uma atitude de irritação, e nós nos tornamos pessoas facilmente irritadas, nos irritamos com qualquer coisa. A impaciência, ela nos leva a decisões precipitadas. Você sabia disso? Às vezes, quando nós estamos impacientes, nós tomamos decisões precipitadas. Quando nós estamos impacientes, irritados, por incrível que pareça, nós temos uma tendência bem humana de magoar pessoas que nós amamos. Você já lembra disso? Lembra quando você disse coisas que você no normal não diria? Notou a falta de paciência? Vê como você magoou pessoas que você tinha, e essa pessoa tinha para com você uma estima tremenda, mas alguma coisa parece que causou uma ferida, uma mágoa, um sentimento, porque faltou um pouco de paciência, de tolerância. E às vezes nós estamos com tolerância zero, e isso nos provoca muitos distúrbios. Temos muitos médicos aqui que podem orientar vocês sobre isso. Pessoas às vezes que começam a terem gastrite nervosa, pessoas que começam a ter alguns toques, pessoas que começam a viver algumas síndromes, como a síndrome do pânico, pessoas que começam a viver numa angústia tremenda, porque elas não aprenderam a serem pacientes, esperar em Deus, confiar no Senhor. A mulher, ela demonstra muito a impaciência quando ela se torna ansiosa. Ela tende a se preocupar muito com o futuro dos filhos, muito mesmo. As mulheres são muito preocupadas. O que é que vai ser o futuro do meu filho? Eu sempre digo para vocês, mães, por favor, Deus criou vocês. Por favor, você acha que não vai criar o seu filho, querida?
Esqueceu disso, né? Deus criou você, ou você se criou sozinho? Foi Deus quem criou você. Ele vai também criar o seu filho. Os homens, às vezes, nesse sentimento de impaciência, eles se tornam ásperos, toscos, pesados, deselegantes. Às vezes nós nos tornamos pessoas, às vezes, que queremos tudo como se fosse no estilo micro-ondas. Você sabe, né, como é o estilo micro-ondas, né? Colocou ali, tem que sair pronto. Meu filho, não é assim não. Filha, não é assim. Pais, por favor, você não nasceu pronto. Então você tem que aprender. Filhos, por favor, seus pais, eles não nasceram prontos não. Tem pais ainda que são de primeira viagem, e pais às vezes de 10ª viagem, às vezes não sabem se relacionar, não tem paciência com os filhos. Filhos, por favor, tenham paciência com os seus pais, porque nessa relação de paciência, por incrível que pareça, o manual é para todos, está em aberto. Nós podemos aprender dia a dia como realmente nós desenvolvermos a paciência, porque assim nos assegura a palavra do Senhor. Deus nos concede paciência. Quando nós lemos o texto de Gálatas no capítulo 5, versículo 22 e 23, ele começa a dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, paciência. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 11, eu queria que você visse o que é que está escrito aqui. Paulo escrevendo, ele diz bem assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vocês entenderam? Quer dizer, é como que Deus está dizendo bem assim: eu é que te fortaleço, eu é que te ajudo, é a minha glória, a minha força que é dada para você, para que você se torne uma pessoa perseverante, paciente, e você se torne alegre. E isso só nos é possível pela presença do Espírito Santo de Deus dominando os nossos corações. Por isso que o fruto do Espírito, ele é manifestado nos nossos corações à medida que nós deixamos que ele haja, que ele manifeste, que ele se torne visível para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso 11 e no verso 12, ele diz assim para nós: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. A paciência, na realidade, ela deva ser cada vez mais desenvolvida no dia a dia, cultivada dia a dia, porque nós vamos ser provocados pelo inimigo da nossa alma para nós perdermos a paciência, nós nos tornarmos impacientes. Talvez alguém no trânsito, talvez alguém na sua casa, alguém que chegou no momento indesejado, ou talvez do telefone que tocou para vender um cartão de crédito e você não quer mais saber de cartão de crédito, porque todos já estão estourados. Para que mais um, não é não? Então para que mais desespero? Então você tem que ser levado a um sentimento de buscar de Deus, que Deus cultive um zelo no seu coração, fervoroso nesse espírito, servindo a Ele, confiando que Ele vai gerar no seu coração esperança, paciência diante dos momentos difíceis que você está enfrentando. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Deixe-me concluir essa mensagem, para que nós possamos aprender com Deus. Tá bom? Porque eu e você, como seres humanos, nós somos impacientes. Parece que está muito presente na nossa vida. Esse ser humano desse século, ele está altamente impaciente. Nós não sabemos ouvir ninguém. Já notou? Nós não gostamos de ouvir ninguém. Estamos congestionados demais. Nós não gostamos mais de aprender. Nós já sabemos demais. Nós não somos mais humildes. Hoje eu estava assistindo
ali o jogo do Santos e qual era o outro time, meu irmão, que eu não me lembro? E Grêmio, obrigado. Não foi só eu que assisti. E eu estava assistindo e eu notei que tinha um comentarista que ele estava se exaltando pela paciência, pela humildade que ele tinha, não pela paciência, pela humildade que ele tinha. E por incrível que pareça, às vezes nós esquecemos que nós precisamos de Deus, a humildade verdadeira, porque senão nós nos tornamos até orgulhosos da nossa própria humildade. E isso é um perigo muito grande. John Wright, ele fala muito bem sobre isso aí, porque ele se tornou orgulhoso da humildade dele, e ele se tornou uma pessoa que se achava muito paciente. O salmista no Salmo 86, no verso 15, levem com vocês esse ensinamento de Deus. Salmo de número 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O nosso Deus, o Deus que você diz que crer, o nosso Senhor, Ele é compassivo e misericordioso, muito paciente, muito, viu? Muito. Não é pouco não, muito. Se Deus levasse em consideração os nossos erros diários, nós seríamos fulminados. Mas Ele é paciente. Que foi, filho? Caiu, foi? Fez coisa errada de novo, né, filho? Oh, filho, eu não disse que não era para fazer assim. Fez isso novamente. Vamos lá, levanta de novo, vamos lá. Vamos, eu amo você. Eu tenho paciência com você. O meu espírito, ele vai moldar você, até você se encontrar comigo perfeito, como é perfeito o meu filho. Deus tem toda a paciência do mundo. Nós aqui às vezes nós somos impacientes. E tem um salmo que eu guardo ele no meu coração desde que era adolescente. É o salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei a Ele por socorro. Tirou-me de um tremendal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Muitos verão isso, confiarão e temerão. Feliz é aquele que confia no Senhor. Querido, tenha paciência. Espere em Deus. Seja paciente. Aprenda com o salmista. Porque o salmista, ele retrata para nós que Deus, ele é um Deus paciente, muito paciente. E cheio de amor para todos nós. Então, seja mais paciente com seus filhos. Seja mais paciente com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado. Tenha mais paciência. Para com aquele negócio de tolerância zero. Você é um cristão. E quem é cristão tem exatamente essa visão correta de que longanimidade, macrotomia, tolerância, que suporta muitas vezes as lutas, as injúrias e as dificuldades da vida. Eu não sei como é que você está vivendo hoje. Eu não sei se você está vivendo impaciente, com tantas coisas que às vezes até foge do seu controle. E Deus está dizendo: você não gostaria de ser paciente, de ter essa capacidade de perseverar diante de tantas adversidades, independentemente dessa circunstância, você está lá, seguro. Não, Deus está comigo, Deus está comigo. Eu vou me lembrar do que Jó disse: eu sei que no tempo certo, eu vou esperar com paciência, no tempo certo Deus vai me dar a minha porção, a minha bênção, aquilo que tanto a minha alma deseja. Tenha paciência, querido. Os dias são maus, mas nós temos um Deus
que nos ajuda seguramente. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, é um convite que Abacuque nos faz para termos paciência. Ouçam o que é que ele diz, versículo 17: mesmo que não floresça a figueira, e não haja frutos, não havendo as uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produto de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força, e Ele faz os meus pés como do céu, e me faz andar em lugares altos. Que Deus te abençoe, querido. Que você saia da área rasteira da impaciência e suba para os lugares altos do fruto do Espírito. E nessa característica da paciência, você aprenda a viver mais pacientemente neste presente tempo, para a glória do nosso Deus eterno. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe todos vocês nessa noite, em Cristo Jesus, amém.